Oi, eu sou a Mel, você está no Jeito Mel de Ser e hoje eu vou dar uma dica de um transporte com o qual você pode chegar com facilidade ao porto para poder embarcar no seu cruzeiro. Caso você não saiba, é possível fazer cruzeiro aqui no Brasil, embarcando aqui mesmo. Tem alguns itinerários que rodam pela costa brasileira, alguns que descem para Uruguai e Argentina. E você pode embarcar em portos como Salvador, Itajaí, Paranaguá, Rio de Janeiro, Santos e Maceió. Acho que são todos esses os portos onde tem embarque e desembarque. E se você não mora em uma dessas cidades ou próximo, você vai ter que dar um jeito de chegar, né, ao porto para poder fazer o seu embarque e desembarque. Você pode ir de várias maneiras, obviamente, de carro, dirigindo, você pegar um BlaBlaCar, um ônibus convencional, avião muitas vezes, né? O Brasil é um país enorme, continental praticamente, então a maioria das pessoas acabam tendo que pegar um avião para poder chegar na cidade onde tem porto e poder embarcar, né? Mas uma possibilidade que você tem é vans e ônibus fretados especialmente para levar passageiros para o porto, quem pretende embarcar no navio. Porque existem os ônibus convencionais que fazem as viagens interestaduais e coisa do tipo, mas tem ônibus que são fretados para isso, ônibus, vans, né? Eu não vou aqui fazer propaganda de nenhuma empresa em particular, porque eu não cheguei a usufruir desse serviço, eu apenas sei da existência dele, que é possível você, né, fazer viagem com esse tipo de transporte, né? E parece ser bem confortável. Eu já vi muitas pessoas comentarem a respeito de que foi uma viagem boa, tranquila, muito confortável, né? Geralmente são vans ou ônibus de melhor qualidade, com bancos muito confortáveis, alguns até semi-leito, leito, e que oferecem café da manhã também, porque eles levam você no mesmo dia que você vai embarcar, né? Geralmente o procedimento de check-in, de todo o embarque para uma viagem de cruzeiro, começa por volta das 8 da manhã. E o navio costuma zarpar entre 4 horas, 6 horas, né? Mas geralmente 6 horas da noite. E então o recomendado muitas vezes, se você está vindo de longe, é você chegar um dia antes para você não correr o risco de perder o seu cruzeiro, né? Porque você não tem como trocar depois. Perdeu mesmo, perdeu o dinheiro, não tem possibilidade nenhuma de resolver isso, né? Principalmente quem vai pegar avião. Avião é uma coisa complicada, né? A gente sabe como é, então não dá para arriscar. Mas de van, de ônibus, dependendo de onde você estiver vindo, dá para você fazer essa viagem de madrugada, né? Você sai bem cedo, por exemplo, às vezes saem, sei lá, meia-noite de Curitiba. Eu, por exemplo, que moro em Curitiba, tenho a possibilidade de algumas empresas que saem por volta da meia-noite de Curitiba, então chega bem cedinho lá em Itajaí, por exemplo, para poder levar essas pessoas, né, pro centro, eu esqueci agora o nome do centro de eventos que tem lá, que é onde é realizado todo o procedimento do check-in para embarque de cruzeiro, porque o porto de Itajaí não tem uma estrutura específica para isso, para passageiros de cruzeiro, né? Todo o procedimento é feito em um outro local e de lá as pessoas são levadas pela própria companhia marítima para o porto para poder fazer o embarque, né? Mas da sua cidade para cá você pode ir então com uma van, para cá não, para Itajaí ou qualquer outra cidade que tenha porto, você pode ir de van e de ônibus. Então eles saem bem cedinho, chegam lá pela manhã, como eu falei, muitos já oferecem um café da manhã para os passageiros, né? Poderem estar bem. Porque você chega numa cidade que muitas vezes você nem conhece, né? Então eles te preparam tudo, você fica à vontade. Você dorme a viagem inteira, fica tranquila, não tem com o que se preocupar até chegar lá no local correto. Imagino que, óbvio, qualquer viagem tem seus riscos, né? Às vezes pode ter algum problema na estrada, algo assim, mas também deve ter algumas garantias, coisas que a empresa deva oferecer para tentar colaborar para a pessoa conseguir chegar ao seu destino a tempo de poder realizar todos os procedimentos de check-in.
Mas então eu vou comentar aqui alguns valores que eu pesquisei com base para quem mora em Curitiba, né? Curitiba e região metropolitana, e para os portos mais próximos que nós temos, que seria de Paranaguá, aqui mesmo no Paraná, Itajaí em Santa Catarina e Santos em São Paulo, né? Então em Santos, por exemplo, a média de preços para uma viagem em banco com banco leito varia de 500 a 700 reais. E semi-leito por volta de 475 reais atualmente, agora estamos em 2025, início de 2025. Então essa é a média de valor se você estiver precisando sair de Curitiba para ir para o Porto de Santos. Como eu comentei, você pode ver pelas fotografias que são ônibus ou vans bem confortáveis. E tem o café da manhã e tudo mais, né? É tudo muito organizado pelo que eu vi as pessoas comentarem a respeito. Para Paranaguá, a média de valor seria aproximadamente R$250. Eu não achei distinção entre leito e semileito. E para Itajaí, por volta de R$380. É a média que eu encontrei. Mas muitas vezes vai depender da demanda, de quantas pessoas estão procurando por esse serviço. Aí pode ser que você vá viajar de van ou então de ônibus, porque essas empresas muitas vezes têm as duas opções para oferecer, né? Então, se eles conseguirem fechar uma quantidade grande de gente, vai de ônibus, se não vai de van. E se não conseguir fechar também pode não acontecer a viagem, se não tiver gente suficiente para eles poderem encher, né, uma van ou que seja um ônibus, a viagem pode não acontecer. Então tem que ver isso com antecedência, preferencialmente, né, para você não correr nenhum risco, porque se não houver a possibilidade de você viajar, contratar o serviço desse tipo de van e ônibus, você vai ter que arranjar um outro meio para poder se deslocar até a cidade onde tem o porto. Esse valor, uma coisa que eu esqueci de comentar, inclui a ida e a volta, é claro, né? Não é só a ida, né? Então, por exemplo, R$500 leito, o valor mínimo para ir para Santos é o valor de ida e volta, né? No dia, eles têm todos os dados direitinho, estarão lá no dia que você estiver desembarcando para poder trazer você de volta para sua cidade, no caso aqui em Curitiba. E a mesma coisa Paranaguá e Itajaí. É um valor baixo? Não é, é alto. Mas logicamente, às vezes o lugar para onde você quer ir não tem aeroporto, ou então a passagem de avião acaba saindo mais cara, é mais arriscado, porque avião, né, hoje em dia tá uma questão com overbooking, uns problemas assim, que às vezes é melhor evitar. Ou então você tem medo de pegar a estrada, né, dirigir, fica com receio, ou mesmo não tem carro para fazer isso, né, quer ter uma viagem mais confortável do que um ônibus convencional. Então é uma possibilidade de viagem aí que vai te trazer conforto e pode te levar até onde você precisa para poder realizar essa viagem deliciosa que é um cruzeiro. Quem já fez sabe bem como é muito bom, eu sempre recomendo. Como eu falei, eu não estou indicando nenhuma empresa em particular que preste esse serviço, porque eu não cheguei a utilizar, né? Geralmente quando eu vou, eu e meu marido vamos de carro mesmo, nós mesmos. Vamos com o nosso carro e estacionamos lá pela região para poder fazer o embarque. E é isso então, se ficou alguma dúvida, se você já viajou com uma van, com um ônibus para um porto e tem aqui quer contar o seu relato de como foi, se foi uma boa experiência ou não, se você chegou a ter algum problema, certamente, né, nada é perfeito, alguém já deve ter passado por algum problema nesse tipo de viagem, comenta aqui. E se tiver outras curiosidades sobre cruzeiros, também coloca aqui que eu vou gravar mais vídeos a respeito e de repente seguir aí uma dica que você queira, de alguma curiosidade que você quer saber sobre cruzeiros. Em breve estarei no Esplêndida da MSC e vou filmar absolutamente tudo que eu puder lá. E se você quiser conhecer alguma coisa, tirar alguma dúvida sobre esse navio, manda aqui que eu vou filmar também. Até mais, tchau!